Ao Senado Federal, Luiz César Bueno, do PT, que já foi vereador em Goiânia por 2 mandatos, deputado estadual por 4 mandatos e hoje concorre a uma vaga ao Senado Federal. Seja bem-vindo. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, Ângela, e conversar aí com toda a rede de pessoas que estão ligadas no Jornal Opção. Deputado, o que motivou o senhor sair candidato ao Senado? Bom, primeiro que existe uma crise política institucionalizada, essa crise política transformou-se em uma crise econômica, há um descrédito generalizado nas instituições, sobretudo na política, e nós percebemos que essa insatisfação popular, esse descontentamento com a política, é muito em função dos desgastes existentes com os ocupantes de vagas no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados e no Senado. Os 3 senadores de Goiás são muito mal avaliados. São 3 senadores que representam um projeto oligárquico, atrasado e que estão no poder há mais de 20 anos. Existem senadores que estão no Congresso Nacional que não votou em nenhum projeto em defesa da população. Os 2 senadores que vão renovar as vagas em Goiás, que é a senadora Lúcia Vânia e o senador Wilder, eles votaram contra os direitos dos trabalhadores, votaram contra o direito da aposentadoria das mulheres, votaram a favor da reforma trabalhista que tirou direitos consolidados dos trabalhadores desde a época de Getúlio Vargas. E mais do que isso, é contra a aposentadoria da população. Eles são a favor da reforma da Previdência. É por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. Primeiro, para fazer a diferença, para ser outra voz no Senado. E segundo, porque o PT, o presidente Lula, precisa ter um senador de Goiás no Congresso Nacional para fazer um enfrentamento do nosso projeto político. O senhor sendo eleito candidato a deputado, a senador, quais são os seus projetos? O que o senhor vai defender no Senado Federal? Nós precisamos fazer uma reforma tributária no Brasil. A produção é muito onerada, o consumo é muito onerado. É fácil cobrar imposto sobre os salários dos trabalhadores e sobre os salários, sobretudo, dos servidores públicos. Nós precisamos acabar com esses 88 tipos de tributos que existem hoje. 13 impostos, 27 taxas e 42 contribuições. A nossa proposta é fazer uma reforma tributária semelhante a que o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional dia 10 de maio de 2010 e até hoje o Congresso não aprovou ou sequer encaminhou para tramitação essa proposta de reforma tributária. Precisamos simplificar a carga tributária. Então, nesse sentido, nós estamos defendendo que a União fica com 3 tipos de tributos apenas: imposto sobre a renda, importação e exportação. O Estado fica com 2 tipos de tributos: o imposto sobre o consumo e também o imposto sobre a produção. E o município também com 2 tipos de tributos, que é o imposto sobre a propriedade e o setor de serviço. Com isso, nós vamos acabar com esses 88 tipos de tributos, reduzir a carga tributária, aumentar a arrecadação e fazer com que o comércio volte a vender, a indústria volte a produzir e os trabalhadores tenham mais renda. É importante, nesse momento, trabalharmos para reduzir a carga tributária, simplificando a legislação. Outra proposta que nós vamos defender é em relação à segurança pública. Armas e drogas entram livremente no Brasil. No governo Lula foi criado o SISFRON, que é o Sistema de Monitoramento e Vigilância de Fronteiras. Esse sistema, monitorado pelo Exército Brasileiro, faz a proteção de 16.812 quilômetros de fronteira. Agora, recentemente, o governo do presidente Michel Temer desarticulou o SISFRON, levando os militares para uma intervenção populista no Rio de Janeiro, que não deu certo.
Enquanto isso, armas e drogas que entravam no carro pequeno, hoje entra através de Scania, de carretas nas nossas fronteiras. Para você ter uma ideia, Angela, você pega um carro aqui em Goiânia, você vai até a divisa da Bolívia, do Paraguai ou da Argentina, depois você vai até Fortaleza, passa pelo Rio, São Paulo, volta para Goiânia, ninguém te aborda em nenhuma barreira fiscal ou barreira policial. Não existe nenhum monitoramento nas rodovias federais para verificar se está entrando armas e drogas. Isso é um ponto que explode a violência nas cidades, com as famílias dos trabalhadores sofrendo muito em função de armas e drogas que entra a rodo nas cidades. Mas a nossa isso proposta também não foi diferente do governo do PT. Você acha que teve avanços? Teve avanço porque no nosso governo nós criamos o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, e já estava com um concurso público para a contratação de 6.000 policiais federais para as rodovias. O concurso foi suspenso e o CISFRON foi desarticulado. Foi uma verdadeira festa para o crime organizado. Então o que nós vamos fazer? Nós temos hoje 219.300 homens do Exército aquartelados, esperando o país entrar em guerra. Sabe quando o país vai entrar em guerra? A última foi a Guerra do Paraguai. Tem que dar serviço para esse povo. Então qual é a nossa proposta? Que esses 219.000 soldados venham para as rodovias federais auxiliar a Polícia Rodoviária Federal para fazer o trabalho de fiscalização e impedir a entrada de armas e drogas, assim como a recuperação do sistema de vigilância e monitoramento de fronteiras. Outra proposta que nós vamos defender no Senado é um reordenamento do nosso texto constitucional. A Constituição brasileira, ela está toda emendada, ela transformou-se numa verdadeira coxa de retalhos. As leis no Brasil são leis lentas. Existe uma guerra entre os poderes. O poder legislativo acha que determina alguma coisa, o poder judiciário acha que tem poder e o poder executivo tem certeza que tem poder. Então nós precisamos de um equilíbrio entre os poderes, mas para ter esse equilíbrio entre os poderes, nós temos que garantir agilidade na nossa Constituição. Por isso que eu defendo um novo reordenamento do texto constitucional. Precisamos fazer a reforma política, fazer a reforma tributária, fazer um novo reordenamento jurídico do Código Penal, do Código Civil. Para isso, nós precisamos de vontade política do Congresso para que as leis sejam eficazes e ágeis. E qual que é a proposta do senhor em relação ao aborto, que vem sendo discutido no Congresso Nacional, e também a maioridade penal? Qual que é o posicionamento do senhor sendo eleito no Senado? Olha, eu sou contra a maioridade penal. Eu entendo que as nossas leis precisam ser eficazes. Entendo que a segurança pública, ela precisa ser eficaz no sentido de garantir que as estruturas da Polícia Civil e as estruturas da Polícia Militar sejam estruturas profissionais e eficientes, valorizando o papel da Polícia Investigativa. Entendo que na questão do aborto nós temos que preparar o sistema SUS para socorrer mulheres que às vezes chegam em condições de risco de vida e não podem ser atendidas. Esse debate nós temos que ser feito, porque nós não podemos colocar a saúde das mulheres em risco. É importante fazer a defesa das mulheres que estão, sobretudo, sobre ameaça de risco de vida. É importante, nesse momento, que nós tenhamos uma compreensão que o sistema de saúde tem que funcionar para todos. Nesse sentido, nós defendemos que o SUS seja reaparelhado, rearticulado para garantir saúde para todos com qualidade. Talvez o SUS é um dos principais instrumentos que nós temos de políticas públicas no Brasil e um dos mais valorizados
em todo mundo, só que ele precisa fazer com que os recursos não sejam desviados e chegue à sua função, que é atender não apenas as mulheres, mas todo o sistema de saúde. Candidato, para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor colocou que o Lula, sobre a candidatura do Lula, que ele precisa de um palanque em Goiás. Mas tudo leva que Lula não será candidato, e sim o Haddad, né, e a Manuela. Por que o PT está demorando para colocar a candidatura do Haddad? É uma estratégia? Primeiro que o Lula, se ele for absolvido em última instância no STF, ele passa a ser ficha limpa. Eu tenho um amigo, um deputado português, que me ligou recentemente dizendo: deputado Luiz Bueno, me explique como um preso condenado por ser chefe de quadrilha na cadeia da Polícia Federal lidera todas as pesquisas no Brasil no primeiro e no segundo turno. Ou uma grande injustiça está acontecendo no Brasil, ou o povo endoidou. Eu disse a ele: olha, realmente uma grande injustiça está acontecendo no Brasil. O PT, Ângela, ele não errou ao inscrever a candidatura do presidente Lula. Tanto é que as pesquisas que saíram essa semana mostram ele vencendo as eleições com mais de 40% ainda no primeiro turno. O PT quer que a voz do povo seja a voz de Deus, que seja respeitado o preceito constitucional de que o poder emana do povo e para o povo será exercido. Então, que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham a compreensão que o processo do tal do triplex, que é um verdadeiro absurdo, precisa ser analisado no mérito ainda agora, antes do período eleitoral, para que o Lula seja absolvido e possa vir a ser o próximo presidente do Brasil. Mas o PT acredita que no dia 7 de outubro o retrato do Lula vai estar na urna e a população poderá digitar o número da sua candidatura. A equipe do Jornal Opção agradece a sua vinda até aqui para conversar um pouquinho, né, com os goianos e deseja boa sorte na corrida ao Senado. Agradeço a todos vocês, o Jornal Opção, foi uma satisfação conversar com todos vocês e faça isso, assim como eu estou sendo sabatinado, ouça a proposta dos outros candidatos e compare com a que nós estamos defendendo. Foi uma satisfação muito grande participar aqui desse debate. Obrigado e até a próxima edição do Opção Play.